Boa noite, boa tarde e um bom dia para quem estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Vanderlei. Desde já peço a vocês que, se estiver gostando do vídeo, compartilhe, deixe o seu joinha, deixe o seu like, ajude esse amigo que está começando nessa caminhada com novidade, né? Nós estamos aqui num podcast do nosso amado amigo Vanderlei, né? Ele que montou esse podcast aqui, era um sonho dele de montar um podcast. E hoje estamos aqui fazendo uma entrevista, nada mais justo do que entrevistar o nosso amigo Vanderlei aqui, que já está aqui no podcast, e ele vai contar aqui como foi, que, que sonho louco foi esse de montar esse podcast. Nosso amigo aí poderia explicar para a gente por que você resolveu montar esse podcast? Sempre tive vontade de vencer na vida. Sempre tive vontade de ter meus equipamentos, sempre gostei de fotografia, de fotofilmagem, vontade de montar um podcast. Aí eu comecei a sonhar em montar um meu podcast, só que assim, eu sonhei que eu queria montar um podcast já bem organizado, eu não queria começar de baixo, né? Eu tinha tempo, não tinha pressa em montar o podcast, né? Aí eu resolvi montar o podcast, tive esse sonho, essa vontade, esse desejo de montar esse podcast. Comecei a orar a Deus, comecei a pedir a Deus, Deus foi me dando condições, Deus foi mostrando um meio a outro, não foi nada fácil, foi difícil realmente montar esse podcast, mas graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, hoje eu estou aqui com esse podcast para a honra e glória de Jesus. Isso eu devo tudo a Jesus. Eu sonhei, eu idealizei, e Deus tornou possível, Deus realizou o meu sonho, graças a Deus. Você que é motorista de aplicativo, né, é fotógrafo, se não me engano, trabalha com filmagem, já trabalhou com pintura, já fez um pouco de cada coisa na vida, né? O seu podcast vai falar de que tema? Ou vai ser um podcast livre para todos os temas? O que é que o teu podcast vai falar? Qual é o tema? O meu podcast vai ser destinado ao público que tenha vontade de se expressar, de divulgar o seu trabalho, de pregar a palavra, de falar sobre sua loja, sobre o seu comércio. Vai ser independente. Vai ter vários assuntos aqui no podcast, né? Vai ser um aberto, né? Então, já estamos na expectativa aí de vir médico, falar sobre, né, da qual ele trabalha, exerce a profissão, advogado, né, juiz, policial. Vai ser aberto o podcast ao público em geral. Só é vir aqui, alugar o espaço vai estar aberto para ao aluguel, e é isso aí. Você é fotógrafo há muito tempo, né? Eu queria que você me explicasse há quanto tempo que você é fotógrafo, se já passou alguma dificuldade no ramo da fotografia. Fotógrafo, eu trabalho com filmagem também, mas nem sempre eu fui fotógrafo, eu fui operador de máquina por um bom tempo. Eu já trabalhei na cervejaria Brahma, já trabalhei na cervejaria Malta, em Assis. Já trabalhei na Coral como pintor, então eu já fiz um monte de coisa, né? Só que aí eu estava trabalhando numa quitanda, e aí de repente uma amiga minha me chamou para fotografar, para fazer uma formatura junto com ela. E aí eu fui fazer essa formatura, na época ela me deu R$ 50, e aí eu via que dava para ganhar até um pouco mais do que trabalhando lá na quitanda. E aí foi então que eu resolvi ser fotógrafo, né? Comecei a fazer aniversário, filmar aniversário, fotografar aniversário. Foi caminhando. Já passei muita dificuldade já passei muita dificuldade. Eu já andei muito a pé para receber dinheiro, né? Que eu não tinha um transporte, eu ia fotografar de ônibus, eu pegava ônibus, e aí eu passava dificuldade, né? Como eu tinha a família para sustentar, eu tinha que me virar, entendeu? Aí não era fácil não. Você comprar equipamento e trazer o alimento para dentro de casa não é fácil não. Não é fácil de jeito nenhum. Foi um pouco difícil. Eu lembro de um caso que ficou registrado na minha mente até hoje,
que foi muito duro para mim. Foi uma formatura que eu fui fotografar lá em Candeias. E aí, sem querer, eu peguei o ônibus errado. Começou a chover, estava um dia muito chuvoso. E aí eu desci na parada de ônibus, lá em Recife começa a alagar, né, quando começa a chover muito. E aí o ônibus passou e molhou a minha roupa. E aí eu todo molhado já, peguei o micro-ônibus, fui lá pro evento. A sorte é que eu estava de camisa preta e com a camisa mostarda. A camisa mostarda, quando ela se molhou, ficou um pouco escuro, não deu para ninguém perceber não. Mas o mais duro é que quando eu desci do ônibus, que fui até o evento, andando a pé, a água estava batendo no joelho. Eu de sapato, pensa, de calça preta, todo molhado, sabe? Mas aí eu tinha que fazer esse evento para poder trazer o sustento para dentro de casa. E aí eu cheguei lá para completar o salão gelado, frio, no ar-condicionado gelado. E aí ninguém percebeu que eu estava molhado. Comecei a fotografar, outro fotografando. E aí só um colega meu que sem querer tocou na minha camisa e disse: rapaz, tá todo molhado. Disse: eu vim debaixo de chuva. Mas não era fácil não, viu? Não era fácil, a minha vida era um pouco difícil. Eu já cheguei a andar 1 hora e meia a pé para ir fazer cobrança de foto, para poder trazer alguma coisa para dentro de casa. Eu andei muito a pé mesmo. E eu me lembro de um acontecimento que Deus já estava trabalhando na minha vida há muito tempo. Eu estava sem dinheiro para comprar filme, naquela época era de filme. Eu estava sem dinheiro para pagar a passagem de ônibus de volta, eu só tinha a passagem de ida. E assim mesmo eu peguei a máquina fotográfica, coloquei na bolsa e fui para o evento que se chama assim a Festa da Pitomba, lá em Recife, né? Lá em Jaboatão dos Guarapes tem a Festa da Pitomba. E aí eu ia fotografar as crianças nos brinquedos para revelar e entregar as fotos para os pais, né? Quando eu cheguei lá, eu encontrei meu amigo, que ele é falecido, é Ivanildo, fotógrafo, um grande amigo, foi um pai para mim, me ajudou muito, Ivanildo, que Deus abençoe ele. E aí a gente começou a andar, ele era muito católico, e a gente começou a seguir a procissão e foi subindo até lá na Festa da Pitomba. Quando chegou lá na Festa da Pitomba, ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele disse: Vanderlei, eu vou me embora, tu vai ficar aí? Eu disse: eu vou ficar aqui. Só que aí eu não tinha dinheiro para ir para casa, para voltar, para pegar um ônibus, eu não tinha filme para trabalhar, eu não tinha nada. E aí de repente ele abriu a bolsa, nunca mais eu esqueço isso, nunca mais, isso vai ficar comigo para sempre. Ele abriu a bolsa sem eu falar nada, sem eu pedir nada, abriu a bolsa, me deu 2 rolos de filme, abriu a carteira e me deu R$ 5 na época para ir para casa. Rapaz, eu fiquei impressionado como é que Deus trabalha. E aí desses 2 filmes que ele me deu, eu comecei a fotografar, usei os 2 filmes todinho, fui para casa todo feliz, contente, no outro dia fui revelar e entregar as fotos. Então, Deus cuida de você. Se você tiver fé, você sai para o campo mesmo sem nada. Você vê que eu saí com a máquina, sem ter filme, sem ter nada, esperando um milagre de Deus. E Deus fez um milagre. Então, quando você, mesmo que se você, vamos dizer, você está procurando emprego, não tem destino, saia para procurar. Pode ser que não dê certo hoje, nem amanhã, mas uma hora ou outra, Deus vai usar alguém e vai te abençoar. Deus vai usar alguém para te abençoar. Então você não deve desistir, não deve desanimar. E tem tantas coisas que aconteceram na minha vida, coisas boas, né, coisas ruins também, mas Deus sempre tem me abençoado. Graças a Deus, quando eu desejo alguma coisa e tenho vontade de ter, Deus sempre realiza os meus sonhos, graças a Deus. Isso eu não posso negar, eu posso dizer que eu sou um homem abençoado, tá? O estúdio de foto também eu estou montando aqui também já está quase pronto e eu vou começar a divulgar. Então, graças a Deus, Deus sempre tem me abençoado. São muitas coisas, né? Muitas coisas que nós passamos na vida, né, Vanderlei? Mas graças a Deus que você venceu, graças a Deus que Deus tem te abençoado muito, que Deus continue te iluminando, te abençoando, te capacitando, né? E fazendo você acreditar cada vez mais, né? Que tudo é possível naquele que crê. O que eu espero com o podcast, o podcast eu criei
de um desejo fundo do meu coração, porque eu amo fotografia, eu amo filmagem, eu amo isso aqui. Então a gente trabalha, a gente dá um duro, né, para isso aqui, para a gente realizar os nossos desejos, nossos sonhos, tá? Não adianta eu ter agora 80, 100 mil guardado e eu morrer, sendo que quem vai usufruir desse dinheiro é outras pessoas, não é eu. Então, se eu trabalho, eu dou um duro, então eu sou digno do meu suor, né? A Bíblia diz que a gente é digno do nosso suor. Então, eu resolvi montar esse podcast e o que eu espero é o seguinte, que através desse podcast pessoas possam se realizar, pessoas possam vir aqui dar uma palavra, pessoas possam apresentar o seu produto, também de uma forma ou de outra realizar o seu sonho de começar um canal no YouTube ou no Facebook. Então é isso aí, esse podcast aqui está aberto para todo mundo, né? O que eu espero do podcast é que pessoas também se sintam realizadas aqui nesse podcast, que aqui foi tudo feito com carinho. Tudo aqui que foi montado com carinho. A parede do podcast aí eu derrubei ela 3 vezes, montei 3 vezes, desmontei. Mas, graças a Deus, ficou do jeito que eu queria a parede. Então, o que eu espero do podcast é esse. É isso, que pessoas venham aqui contar a sua história, pessoas que venham pregar, pessoas venham falar do seu trabalho, e etc, etc. É isso aí que eu espero do podcast, que o meu podcast venha trazer muita reflexão para as pessoas, que meu podcast possa trazer assuntos interessantes, né, para os ouvintes, e que as pessoas possam curtir meu podcast. Que isso aqui, quem me deu foi Deus, tá? Foi Deus, foi com muito trabalho, muito suor. Muitas vezes eu comprei muito equipamento aqui, não tinha o dinheiro para pagar, tinha que pegar do cartão para cobrir o outro, e assim por diante, tá? Muita luta, muito trabalho, muita dedicação, fé que eu ia conseguir, e graças a Deus estou aqui. Para a honra e glória de Jesus, isso aqui eu devo tudo a Jesus, foi Jesus que me deu. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? E a partir de hoje em diante, vamos fazer muito trabalho, né? E, são as palavras do nosso amigo Vanderlei, que acaba de montar esse podcast, e a partir de hoje em diante teremos novas filmagens, teremos novos conteúdos. Se passou um bom tempo sem fazer filmagem, e a partir de hoje em diante eu creio que vai vir novas pessoas aqui falar sobre o seu trabalho, sobre os seus sonhos, contar testemunho, pregar a palavra, porque esse é um podcast que vai ser aberto ao público, tá? A gente tem que trabalhar para Deus de uma forma ou de outra, então esse podcast de uma forma ou de outra vai contribuir também, tá? E é isso aí, eu quero saber o que é que vocês estão achando do áudio, o que é que vocês estão achando da imagem, tá? A partir de hoje em diante vamos procurar filmar sobre os equipamentos que foi comprado aqui, quanto foi que gastamos aqui nesse podcast, e é isso aí. Deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, nos ajude aí se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo, tá? Não desista dos seus sonhos, corra atrás, que tudo é possível, tá? Acredite que um dia vai acontecer, corra atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, busque a Deus, peça a Deus que Ele pode dar, só Deus que pode realizar os nossos sonhos. Para a gente é impossível, mas para Deus não é impossível, tá? A gente muitas vezes acha que aquilo é impossível, mas para Deus não é impossível, tá certo? Então, se você tem um sonho, corra atrás, acredite, tudo posso naquele que me fortalece. Operando Deus, quem impedirá na sua vida? Operando Deus, quem impedirá? Então, essa é a mensagem que eu tenho que deixar para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por me permitir de entrar na casa de vocês, tá? Tá presente no lado de vocês. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Não perca os próximos episódios e os próximos vídeos, que vamos falar de tudo, né? Então, obrigado, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês.